Olá, estamos aqui começando a aula de número 7, se não me engano, desta série de estudos a respeito do livro Value Proposition Design. E eu me liguei agora que meu logo está ali apagado, então eu vou acender agora para dar um efeito aqui maravilhoso. Então estamos fazendo aqui a sequência. Na aula passada a gente falou sobre produtos e serviços. Vocês vão perceber que essa parte do preenchimento ele é muito pautado na oferta de valor que você tem que já existe na tua empresa, né? Na tua empresa como um todo, no serviço que você oferece, no produto que você oferece, e que muito da definição desses produtos, desses produtos e serviços, das dores e dos ganhos são diretamente relacionados às dores, ganhos e tarefas dos clientes. A tarefa e o produto menos, mas a classificação entre importância do serviço e do produto já está mais diretamente ligada à tarefa que o cliente tem que fazer, executar. Então, quando a gente está falando agora, se essa aula, que é a aula de número 7, a gente vai falar sobre analgésicos, que é esta coluna aqui, eu tô errando o dedo, esse aqui, ó. Esta coluna aqui de analgésicos, para que serve o analgésico? Serve para melhorar, aliviar as dores dos clientes. E talvez essa aqui seja o mais hypado do marketing, seja o conteúdo mais hypado de marketing e de negócios, que é efetivamente como você cura da dor do cliente. Eu não estou desmerecendo, longe disso, é fundamental entender, tanto é que está nesse livro, mas ela é uma das etapas, né? Definição de dores do cliente, definição de analgésico da empresa é uma das etapas. E existe uma técnica, uma ciência por trás disso, uma forma diferente, diferente não, mas talvez mais eficaz. Existe um método para a gente estudar isso. Existe um método para a gente estudar. Então, assim, o que, que são Vai ser super intuitivo, tá? Essa aula. Até acredito que ela vai ser um pouco mais curta por conta do quão intuitivo é você elencar os analgésicos que os seus produtos, que a sua oferta de valor entrega para o seu cliente, principalmente depois de ter preenchido as dores do cliente. Mas eu acho importante trazer alguns pontos de reflexão aqui que o livro traz e que é bem legal. Então, os analgésicos, né, segundo o livro, eles descrevem como seus produtos e serviços aliviam dores específicas dos clientes. E esse é o primeiro ponto de atenção que eu já quero trazer aqui. Na aula que eu falei sobre dores dos clientes, que eu não vou lembrar o número, mas eu imagino que seja a aula de número 2 ou 3, tem a introdução, tarefas, dores. A 3 na aula de número 3, na aula de dores dos clientes, eu falo, não só nessa, mas em como todas as outras, da importância de ser específico, do quanto é relevante quando a gente chega num número para conseguir avaliar o que exatamente o cliente enxerga ou percebe como dor. E este número ajuda a gente a avaliar se essa dor ela é aguda ou moderada. Ajuda a gente a classificar essa dor. Beleza? Tudo tranquilo por aqui? Então, é isso. A gente tem que ser. Se a gente é específico na classificação da dor, consequentemente, a gente vai ser específico na classificação dos analgésicos. Muito óbvio, muito intuitivo, mas aquele óbvio que precisa ser citado, né? Porque não existe proposta de valor que resolva todas as dores dos clientes. Não existe.
Não existe. Ponto. Ele até coloca aqui, ó. Propostas de valor de destaque muitas vezes focam apenas em algumas poucas dores que conseguem aliviar bem. Não há, ó, você não precisa providenciar um analgésico para cada dor identificada no perfil do cliente. Não há proposta de valor capaz disso. Você não vai solucionar todas as dores dos clientes. Não é esse o objetivo dessa coluna, você criar analgésicos para todas as dores dos clientes, mas você entender quais analgésicos que a sua lista de produtos e serviços já oferecem e quais dores eles aliviam. Você entendendo isso, quais dores eles aliviam e tendo uma escala de dor mais intensa, mais aguda para mais moderada, você consegue entender a percepção de valor que o cliente vai ter a respeito daquele seu produto. Tá vendo? Eu tô super dando spoiler, mas você tá vendo que é tudo muito linkado, né? Depois a gente vai buscar esse encaixe efetivamente, mas, né, é inevitável você já pensar dessa forma, é inevitável enquanto a gente está preenchendo o canvas, a gente já pensar dessa forma. Então, assim, quando a gente for preencher os analgésicos, começa escrevendo, meu produto cura essa dor, essa dor, essa dor, e depois você avalia lá com os seus clientes, lá com o nível de classificação dos seus clientes, você também usa para classificar as suas dores. No mesmo jeito que no produto e serviço você vai classificar como mais importante ou menos importante, dependendo da visão do cliente, as dores, os analgésicos vão ser mais ou menos eficazes dependendo da visão do cliente. É por isso que a gente preenche primeiro a coluna, a tabela de perfil de cliente. Tá tudo muito óbvio, né? Tá tudo muito claro os porquês que a gente está fazendo aqui, mas é um exercício fundamental de ser feito. Primeiro que para ser feito lá no cliente é interessante conversar com o cliente. E aí você vai ter uma ideia. Depois você vai chamar o seu time interno, o time responsável ali de produto, de marketing, e vai começar a perguntar para ele, sem falar das respostas dos clientes, quais são as dores que comunica. E aí depois você vai fazer esse cruzamento. Vai identificar, falar, opa, beleza. O meu time de vendas falou que essa dor é a mais importante. O meu time de marketing falou que essa dor é a mais importante. O que o cliente está falando? Entendeu? Então aí a gente começa a dar uma analisada no descompasso ou no entrosamento do time com os clientes. Então é muito importante a gente sempre estar enxergando essas duas tabelas. Beleza? Tô tentando olhar mais para a câmera, que eu fico olhando muito para baixo aqui. Se eu olhar mais para a câmera, acho que vai dar certo. Beleza? Então, assim, ele traz dentro dos conteúdos aqui uma lista de perguntas provocadoras. Ele sempre faz isso para, né, estimular a gente a como preencher a coluna mesmo. Perguntas provocadoras que vai poder ajudá-la a pensar sobre diferentes maneiras de como seus produtos ou serviços podem ajudar a resolver as dores dos clientes. Então pergunte-se, será que seus produtos e serviços poderiam gerar economias de tempo e dinheiro ou esforço? Ah, não, ele gera muita economia, mas quanto é muita? Ah, ele gera uma economia de 30%. Daí você vai lá nas dores, a noção de dor aguda do cara é quando ele perde mais de 100%. Então, cara, a nossa economia tá meio descompassada com o que o cara efetivamente enxerga de dor. O cliente precisa ganhar tempo e a minha solução oferece tempo para o cliente. Beleza, quanto de tempo ele ganha na semana? 1 hora. Quanto de tempo é uma dor para ele? Meu, coisa de 10 horas na semana. Não vai resolver, não vai sanar a dor do cliente.
Vai ser um analgésico muito fraco para aquela dor do cliente. E o contrário também pode acontecer, né? Ah, não, isso aqui é muito além do que eu preciso. Então, conseguir classificar isso é muito importante. Conseguir chegar nesse ponto de especificidade é muito interessante. Será que seus produtos ou serviços poderiam fazer seus clientes se sentirem melhor? Ao dar fim a frustrações, aborrecimentos, coisas que trazem dor de cabeça. E olha o quão subjetivo é isso. Olha o quão subjetivo é dar fim a uma frustração ou aborrecimento. Quem define o que é uma frustração? Como que a gente vai medir numa escala o quanto que eu ajudo o meu cliente a se sentir menos aborrecido? A gente tem que saber efetivamente o que é um aborrecimento para o cliente. Então, quanto mais a gente entra nesse âmbito de subjetividade de pergunta, mais a gente tem que conhecer o nosso cliente. Para mais a gente entender se os nossos analgésicos fazem sentido para aquele cliente. Ou para qual cliente aquele analgésico faz sentido. Ou qual analgésico faz sentido para aquele cliente. Ficou confuso, mas vocês entenderam, né? Será que seu produto ou serviço consegue consertar soluções que deixam a desejar? Ao introduzir novos recursos com melhor desempenho. Cara, ele já faz alguma coisa, mas ele já faz de forma meia boca. Será que seu produto vai poder fazer disso de uma forma melhor? Será que seu serviço vai ofertar isso de uma forma melhor? Ele precisa toda semana, todo mês apresentar um relatório. Ele já faz isso, mas não tira os insights que ele gostaria, não deixa na forma gráfica como ele gostaria, não gera um infográfico como que ele gostaria, mas é o que tem para hoje. Será que seu produto poderia ofertar isso para ele? Isso é efetivamente um ponto de dor dele? Eu entendo que se eu fosse mais específico, eu não consigo ser tão específico na minha demonstração de relatório. Isso é um ponto de dor. O que é ser mais específico? É trazer mais documento em texto, um PDF que pode entregar, ou é trazer mais gráfico? É trazer mais coisa visual? Eu vou bater muito na tecla do ser específico. Porque é nessa especificidade que você vai achar seu ponto de diferenciação do mercado. Você vai entender, já deve estar entendendo, né? Mas lá na frente vai ficar mais claro na parte do encaixe. Que buscando esse tipo de especificidade, você vai encontrar coisas que seus concorrentes não fazem. Seguindo, por fim, as dificuldades ou desafios que os clientes encontram, eliminar consciência olha essa. Eliminar consequências sociais negativas temidas pelos clientes. De novo, olha o quão subjetivo. O que é uma consequência social temida? Pode ser desde o passar vergonha ao falar em público ou não ser aprovado pelo cônjuge na tomada de decisão dele. Não, mas eu vou comprar esse serviço, eu vou comprar esse produto de ticket muito alto e eu não sei se a minha família vai aprovar. É uma questão social. Eu não sei se o meu grupo de amigos. A Heineken, vou fazer um parênteses aqui, mas a Heineken foi uma que entendeu isso. A Heineken era uma que, num contexto brasileiro, quando aparecia o cara, só tinha long neck até então, né? Todo mundo bebendo Brahma, cerveja. Aparecia o cara com a garrafinha verde, ele era o zoado. Né? Tinha uma questão social ali a ser combatida, uma dor social de não pertencimento a um determinado grupo. O que a Heineken começou a fazer? Uma estratégia de massificação ali, de falar que ela era puro malte, fazer uma propaganda ruim a respeito. Não ela fez uma propaganda ruim, mas aconteceu. Eu estudei há muito tempo atrás, na minha pós, na verdade, esse case da Heineken é bem interessante. Mas para quem é mais velho vai lembrar, para quem é bem mais velho, né? Pelo menos
aí na casa dos seus 40, 45, vai lembrar de como quem chegava com a long neck da Heineken na rodinha era o zoado. É um problema social, né? A sua solução traz um problema social, traz uma, não um problema social, né? Falando assim, uma consequência social negativa. Problema social fica pesado. Uma consequência social negativa. Olha que legal, cara. Olha que maravilhoso convite a um aprofundamento sobre o que o seu produto pode gerar, o seu serviço pode trazer. Bem legal, né? Eliminar riscos temidos, aí pode ser um risco efetivamente de perder o emprego, perder a casa, perder um risco efetivamente temido, ajuda a eliminar esse tipo de risco, né? Pode ser risco financeiro, social, técnico. Ajuda os seus clientes a ter noites melhores de sono. Noites melhores de sono, olha que legal. Olha esse tipo de pergunta que faz, cara. E olha quão subjetivo é essas noites melhores de sono. O que é? Tem que conhecer do cliente, não adianta. Limitar ou erradicar erros comuns repetidos pelos clientes. Limitar erro comum, uma coisa que o cliente faz que ele não gosta de fazer. Cara, isso aqui é um ponto de dor muito específico, mas que quando você acerta o analgésico. Eu confundo analgésico com anestésico. Quando você acerta o analgésico, eu tenho que confirmar se estou falando certo. Quando você acerta o analgésico, quando você cria ou define um analgésico correto para uma dor muito específica, a ponto de eliminar um erro recorrente que o cliente faz, ou um problema recorrente que tem, cara, você está muito na frente de fechar esse tipo de venda ou fechar esse tipo de negócio. Eliminar barreiras que estão impedindo o seu cliente de adotar propostas de valor. Olha que legal. A questão social ela pode ser considerada uma barreira. Ó, eu não tomo essa cerveja porque se eu chegar, eu adoro essa cerveja. Eu entendo a proposta de valor dela. Eu entendo o valor que ela me entrega. Mas eu não tenho uma barreira social aí de tomar, porque se eu tomar eu não vou ser aceito. Então cabe à marca pensar isso, o quanto que isso impacta no negócio dela, para efetivamente criar a campanha de ou conscientizar quem, né, não tá, ou conscientizar o próprio cliente de que tá tudo bem, e enfim, aí você cria estratégia, não vou entrar nesse, né, não é essa a ideia dessa aula, mas é trazer esses pontos de reflexão, sabe? Por exemplo, você buscar um mercado novo, um mercado de estética e beleza para homens. Existe ainda muito preconceito, muita piadinha no meio masculino, aquelas coisas babacas que a gente sabe que existe. Como a marca que vende isso precisa estabelecer comunicação ou estratégias de eliminar essas barreiras que impedem o cliente potencial adquirir a proposta de valor. Então, os pontos de dor não é só ofertar uma proposta de valor que vai resolver o problema do cara. Às vezes resolve já, mas existem outras barreiras que a gente não está enxergando. E entender o que é dor de uma maneira mais ampla, subjetiva, mas especificando, ajuda a gente a criar uma estratégia de marketing condizente com o momento e situação de cada daquele cliente que a gente quer atingir. Depois de tudo isso, ele fala para a gente trazer aqui uma questão de relevância, né? De quanto que a gente pode efetivamente classificar isso numa relevância, né? Quais são os analgésicos fundamentais e os analgésicos bons de ter. Que não é novidade, né? A mesma coisa com os produtos e serviços relacionados a tarefas de cliente. O analgésico vai seguir a mesma escala relacionada com dor e os criadores de ganhos vão seguir a mesma estratégia de classificação dos ganhos dos clientes. Então não tem muito segredo. Eu falei que ia ser uma aula mais curta e traz bastante reflexão aqui. Bastante ponto para a gente refletir.
muita coisa para a gente botar no papel. E se você é gestor de marketing, tem equipe de vendas, tem analistas, tem pessoas abaixo, faz esse exercício de uma entrevista rápida individual ali, de qual pergunta isso por e-mail, sabe? Legal é no ao vivo, né? Mas pode perguntar de forma assíncrona. Ó, levanta aqui quais as principais dores dos clientes que a gente resolve. E aí depois faz a entrevista com os clientes para ver se é a mesma coisa. E aí você vê se entre as equipes internas é a mesma percepção e se bate com o que o cliente. É bastante interessante esse exercício. Beleza? Maravilha, então. Muito obrigado. Bastante insight, bem poderosa essa aula aqui. E a gente se vê na próxima aula.